Olá, queridos estudantes! Eu sou o professor Hélio e estou aqui para perguntar para vocês. Vamos lá, quer caminhar comigo aí na unidade 2 de filosofia? Isso mesmo, estou fazendo esse convite para que vocês possam vir aí o segundo ano com muita alegria e uma perspectiva de busca do conhecimento, certo? Ó, e tem muita coisa para nós nessa unidade 2, ó. Vocês passaram lá pela unidade 1 com a professora Lidiana, sou de parceria com ela, a filósofa aí. E estamos juntos para caminhar com vocês aí sobre o apoio dos professores e as professoras presenciais. E com muita alegria, né, a gente faz essa interação, eles tiram dúvidas e vocês ficam nessa perspectiva aí só, né, adquirindo conhecimento na prática, na teoria e muito mais no cotidiano. Então a filosofia ela trouxe essa perspectiva para que vocês, ao estudar a filosofia, vocês possam, né, ter uma organização de pensamento, uma boa escrita, uma boa retórica, né? Um diálogo aí com as pessoas em busca, não querendo ser melhor que ninguém, mas aprender um pouco, né? Então, bem-vindos, unidade 2 de filosofia. Vamos lá, olha aí. E agora, olha só, olha aí, vem comigo. Temos uma externa aí, o professor Hélio fez. Quem vai apresentar, vem aqui comigo, ó. Quem vai apresentar isso, vamos lá. Quem vai apresentar os objetos de conhecimento, nós chamamos agora os conteúdos de objeto de conhecimento, certo? As normas, né, da BNT, da BNCC. E aí o professor Hélio, de maneira, vai trazer para vocês a apresentação. Fiz aí na IA, vamos lá? Olha lá. Da Mediação Tecnológica de Rondônia. Sou uma criação de IA do professor Hélio Carneiro. Estou aqui em meio à inteligência artificial para apresentar a vocês os objetos de conhecimento do componente curricular de filosofia para o segundo ano. Ensino médio, a unidade 2. Nessa unidade, iremos estudar os seguintes temas: estética filosófica. Veremos alguns conceitos. A pergunta é: existe um padrão de beleza? A filosofia grega em foco. Avançaremos para a estética medieval, a beleza como expressão do sagrado. E também veremos a estética renascentista, entre o ser humano e a beleza. Voltando para o nosso contexto, iremos abordar o pensamento estético brasileiro. Iremos verificar, entre regras e escolhas, ética e moral em debate, e o nosso comportamento, a anomia, heteronomia e autonomia, fundamentos do agir humano. Vamos descobrir sobre se é possível a ética e moral na política, como ter uma ética profissional. E, por fim, como esse tema está inserido em várias áreas do conhecimento, iremos abordar sobre a filosofia da inteligência artificial. Vem comigo! É isso aí, pessoal. Aí a versão do professor Hélio na IA, né? Ficou bem elegante lá daquele tempo antigo, né? Trazendo para vocês. Ele mostrou ali, tentou mostrar, pelo menos, os conteúdos, tá? Os objetos de conhecimento, atualmente falando, para que nós vamos acompanhar nessa unidade 2, tá? Vamos lá para a primeira, olha aí, aula 13. Então, gente, ó, é estética filosófica, conceitos. Então, a gente mudou alguma coisinha, né, com relação ao ano retrasado para cá. Vamos ver alguns conceitos, é uma introdução, de certa maneira. Conceito e história do termo estética, como que surgiu, né? O que é estética, né? Já ouviram falar? Vem aqui comigo. Já ouviram falar o que é estética, gente? Né? O que vocês entendem por estética? A gente traz para o lado da filosofia. Claro que no âmbito do componente curricular de artes, vocês analisam bem a estética, tá? De maneira artística, aqui não. Nós vamos analisar de maneira filosófica o que é a estética. E aí, galera, já pegaram, né? Vamos lá, continuando a nossa aula. O belo e o feio, gente, ó, eles caminham juntos, será? A questão do gosto. E também vamos ver a atitude estética, né? Como ter uma atitude estética. A recepção estética, como acolher, né? uma arte, uma beleza, etc. A compreensão pelos sentidos. O que é os sentidos? Para que, né? Como ver essa compreensão? Vamos lá, estética filosófica, conceitos. É uma mistura de filosofia antiga com atual, com os temas atuais. Então, assim, o conceito e história, né, desse termo.
embora a arte faça parte do mundo humano, desde a pré-história, olha só, preste atenção, tá? E tem ocupado lugar de grande importância em todas as civilizações, a palavra estética, embora ela tenha vindo lá no tempo antigo, né, a preparação, etc., a palavra em si só foi introduzida no vocabulário filosófico no século XVIII. Então tá aí. Pelo filósofo alemão Alexandre de Baumgart. Ele que introduziu a palavra estética no âmbito da filosofia. Referia-se à cognição por meio dos sentidos, ou seja, um conhecimento sensível. Então tá aí, galera. Aí vocês estudaram lá em artes, né, o contexto da filosofia, da arte, da beleza, etc. Lá na pré-história já tinha, né, as pessoas produziam, vamos lembrar um pouquinho, entrar aí no âmbito do componente curricular de artes. Eles produziam arte sem saber, porque eles produziam por necessidade, eram mantimentos, necessidade de alimento, etc. De caça, pesca. Nós a consideramos artes, mas eles não sabiam naquela época. Porém, a estética já existia naquele período, porque tudo que é estético... Exemplo, vocês vão fazer, vou até lembrar agora, olha só, o nosso extra classe de ciências humanas, que é filosofia, história, sociologia e geografia, ela é integrada, ou seja, vocês vão fazer um projeto do replantar, aquele que vocês fizeram ano passado. Vocês vão repetir agora com mais expertise, ou seja, não é só eu chegar e plantar, olha só a estética, onde que entra a estética? Eu carpim, botar uma graminha, botar uma cerquinha, a beleza, deixar a flor ver, entendeu? Esse jardim vai ficar maravilhoso, não só chego e planto lá e jogo, não. A estética está aí, eu embelezar o ambiente, o que está em torno ali do trabalho. Vocês aí já vão fazer o trabalho extra classe de filosofia, acoplado aos demais componentes, que é de ciências humanas e sociais aplicadas, certo? Ou seja, uma extra classe integrada. E vai repetir, melhorar o trabalho que fizeram ano passado, o replantar, né? Vocês vão reflorestar um ambiente. Isso é estética, né? Além de proteger o meio ambiente, vai deixar o espaço mais bonito, com plantas, etc. É uma maneira, tá, de se pensar a estética, ok? Então é nessa perspectiva. Porém, ela foi introduzida somente no século XVIII. O filósofo chegou aí, Alexandre Baumgart, diz, olha, filosofia estética está na área, já existia, mas agora trouxemos um nome. Demos um nome para a filosofia estética. Compreenderam? Continuando, vamos lá. Então assim, galera, para ele, a estética tem exigências propriamente dela, em termos de verdade, tá? Pois ali a sensação e o sentimento, a racionalidade. O meu racional aqui, na minha cabeça, tá? E o sentimento, os sentidos, Aí, então ele vai alinhar ao racional, tá? A racionalidade. Juntar esses dois. A estética em si, ela completa a lógica e deve dirigir o quê? A faculdade do conhecer pela sensibilidade. Ou seja, gente, vem aqui comigo, é pela sensibilidade que as pessoas vão passar a conhecer as coisas e racionalizar. Baumgart, ele vai dizer, olha, o meu sentido, vocês aprenderam lá na teoria do conhecimento, certo? É aprender pelos sentidos, racionalismo. Os sentidos vêm, né? O que é os sentidos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. É os sentidos, eu vou conhecer, mas ele vai racionalizar na minha cabeça para que eu possa conhecer as coisas. Então é nessa perspectiva. A estética também, a beleza. O feio, o belo e etc. Ok? Voltando lá. Olha aí. Então assim, define a estética como a perfeição. O Baumgart vai dizer, olha, é perfeição mesmo a estética. Vocês vão fazer o seu jardim aí, um exemplo, tá? Pode ser outros itens. Pode ser uma pessoa, certo? À medida que é observável como um fenômeno do que é chamado em sentido amplo, gosto. É a beleza, olha só. É a beleza. Estética filosófica é a área da filosofia que estuda racionalmente, presta atenção, o belo,
aquilo que desperta a emoção estética por meio da contemplação e o sentimento que suscita nos homens, nas pessoas. Vamos colocar aqui seres humanos, certo? Para não confundir só com homem, né? Mas todos os seres humanos. Além do mais, a estética ela constitui um tipo de conhecer que é extremo, oposto ao conhecimento lógico, matemático, tá? Pois se fundamenta na razão para construir um saber claro e distinto. A estética ela parte da experiência sensorial, é o início de tudo. Da sensação, da percepção sensível para chegar ao quê? A um resultado que não apresenta a mesma clareza e distinção da lógica e da matemática. Então é distinto da matemática e da lógica. Seu principal objeto de investigação é o fenômeno artístico, que se traduz na obra de arte. Então tá aí, ó. Enquanto nós, filósofos, nós analisamos, vem aqui comigo, nós podemos analisar os fenômenos lá produzidos na obra de arte com o componente curricular de artes. Então, esses fenômenos que nos importa para que possamos analisar o que causa na pessoa, o que aquele fenômeno de arte vai causar em mim e quem está vendo. Quando uma pessoa faz uma curadoria de artes, apresentar um conjunto de obras de algum artista, eles têm essa em mente, essa perspectiva. Como fazer, como montar essa mostra de arte para que as pessoas possam contemplar de maneira distinta, como as pessoas veem, né? Isso é perspectiva. Se vocês forem, por exemplo, fazer uma mostra de arte aí na comunidade, vocês têm que pensar isso. O que podemos usar, mostrar, como, né, apresentar, tem que ter o como também, para que as pessoas se sintam atraídas pela estética daquilo. Ou seja, o sensorial seja ativado nelas, não o lógico, tá? Vamos lá, continuando, além. O belo e o feio, galera. Ó, a mesma obra de arte de releituras distintas, né? A questão do gosto, né? Às vezes as pessoas, elas, infelizmente, no âmbito da estética, infelizmente, tá? Tem as discriminações com referência ao que a pessoa faz, produz, o que ela tem e o que ela é. A aparência da pessoa também. Ela pode ter a pessoa pode distingui-la, né, como barreira ou apoiar, ou seja, ela pode ter beleza, pode não ter, etc. Então, cuidado quanto a isso, tá? Colocamos aí para a gente analisar um pouco. Existe a questão do belo e feio. Se você ir além, né, que as nossas aulas eram bem assim, para que vocês possam ter uma luz, vocês podem ir além, tá? Por exemplo, sobre a questão do belo e feio, a estética, a questão do gosto. Trouxemos alguns pontos aqui de alguns pensadores. Nada impede de você ir além, buscar conhecimento afinco, né, sobre o tema, para que vocês possam aprender mais sobre isso. Então, assim, infelizmente, do lado da estética, trazemos para o lado como se dizer, do lado do preconceito, né? Ou seja, a barreira. Eu apoio e não apoio, eu só vou ali porque ela tem aparência boa, só não vou lá porque ela não tem. Existem vários tipos de feio e de beleza, tá? A interior, a espiritual, a de nascença. Então, é legal você pesquisar sobre isso. Vamos lá, continuando? Então, vamos lá, a questão do gosto, vamos lá. Então, assim, o que é belo, gente? O ser humano pode fazer juízos de fato e dizer que são as coisas. O que são as coisas? É um juízo de fato, né? Olha aqui, ó. Ó, vou fazer um juízo de fato, vem aqui comigo. Com essa garrafa, ó. É um juízo de fato, tá? Ela existe, ó, tá aqui. É uma garrafa de colocar água. Então, eu estou fazendo um juízo de fato aqui. Voltando lá, vamos compreender sobre esse exemplo. Vamos lá. Juízo de valor, gente, ó. O que é o juízo de valor? Julgar se determinada coisa é boa, ruim, agradável, bonita e feia. Então tá aí. Ó, bota aqui comigo. É um juízo de valor, de fato, né? Você tem uma mochila, você tem uma roupa, você tem um tênis, uma bicicleta. Você tem uma aparência, é um juízo de fato, tá? Agora, o juízo de valor é aquilo que nós colocamos se é belo ou feio, se tem característica boa ou ruim, ou nível médio. Então,
eu vou fazer um juízo de valor dessa garrafa. Eu coloco água gelada, né? Eu gostei muito dela pela cor, aparência, e ela é bem prática, eu abro, né? Um outro juízo de valor negativo é que ela não mantém gelada, ela demora um pouco, né? Então, assim, eu estou colocando juízo de valores, pode ser negativo e positivo, tá? E o juízo de fato, ela existe, o de valor, o que que ela é? É os adjetivos na língua portuguesa. Vamos lá, continuando? Então, assim, entre juízo de valor, é possível distinguir, tá? Então, tá aí. Esses juízos de valor. E juízo moral, gente, é voltado para o âmbito da moralidade. Por exemplo, dentro do juízo moral temos o juízo estético. Julgamos se algum objeto, acontecimento, pessoa é bela. Então tá aqui, vamos voltar? Ó, estou usando o exemplo da garrafa, tá? Ó, dentro do juízo moral, ó lá, o juízo de fato é que existe a garrafa, o juízo de valor é que eu vou caracterizar algo bom ou ruim. E o juízo moral é que eu vou dizer se a garrafa é boa, é feia ou bonita, tá? Estou valorando. Às vezes, na sociedade, você diz, ó, aquela obra de arte, ela é muito caro, não significa nada, é um juízo de valor que você está dando, né? É um juízo estético, no caso, se ela é feia, ela é bonita. Então é nessa perspectiva, nós julgamos, né? Fazemos esse julgamento. E conforme quem julga, né? Se você vê no âmbito da arte, da estética, a sociedade acolhe, né? E dá um valor muito alto por aquilo. Você vê as obras de arte, você joga, falando... Você percebe que uma obra de arte, ela não é lógica, tá? Digo, nossa, aquilo lá não significa nada, foi muito caro, está vendendo muito caro. Não, tem um sentimento, tem relevância, etc. Sentidos. Então, assim, de uma forma geral, né, na maioria das pessoas, veja bem, olha só. Ela concordaria que belo é algo que nos agrada. Pode perguntar aí na sala, pergunta aí, o que é belo para você? Eu já peguei garrafinha de água que não me agradou. Já peguei roupa na loja, olhei... Eu tenho que identificar com ela, ela tem que identificar comigo, ou seja, me agrada ou não agrada. Tá entendendo isso? Pode ser usado também com as pessoas, infelizmente, tá? Nós usamos. Aquela amiga lá, aquele amigo não me agradou, né? Ou pelo comportamento, ou pela aparência, ou me agradou. Olha que interessante isso. Os juízos de estética, eles estão em toda parte, em todos os objetos. Tem um animalzinho em casa, tem um cachorrinho, um gato, ele não me agradou, credo, isso é comum, tá? Mas não vai judiá-lo, né? Mas se me agradou, você acolhe, entendeu? Para você. Se não agradou, acolhe também, respeite, né? Então, esse é um juízo de estético moderado, né? Equilibrado. Então, assim, que nos agrada e satisfaz os nossos sentidos e proporciona prazer. Então, tá aí, eu quero explicar pela garrafa isso, tá? Os juízos de valor, juízo moral... O juízo de fato é o juízo estético. Olha que legal, a nossa cabeça é cheia de juízo, hein? Continuando, vamos lá. Então, assim, no entanto, gente, as pessoas não chegariam a um consenso. Então, tá aí, ó, a beleza é determinada, né? Determinado pelo objeto. Então, gosta ou não se discute. Pronto, tá aqui, ó. É um resumo bem grotesco, né? Os filósofos que se dedicaram, né, à investigação do que é beleza não são unânimes. Isso que é bonito. Não, por favor. Para uns, a beleza é algo que está subjetivamente nas coisas. Para outros, é apenas um juízo subjetivo de cada um. O que é o subjetivo? Eu até esquecendo, não sei se a professora Lidiana pediu, vai fazendo um vocabulário ao longo do seu módulo de filosofia ou de outros componentes, é legal. As palavras distintas que você não conhece, escrevam lá no caderno. Quando tiver tempo, pesquise o que significa aquela palavra. Então, é legal. E essa daí, ó, um juízo subjetivo. O que é isso? Ele é pessoal, o juízo subjetivo. Você tem eu tenho o meu juízo subjetivo. As pessoas todas têm o Davi aqui do estúdio, ele tem um juízo subjetivo dele. Todas as pessoas têm o juízo subjetivo. Você, ó, vocês mesmos aí estão sentados. Isso, aí na carteira, né? Aí na frente da aula aqui assistindo. Vocês, de certa maneira, às vezes você não consegue nem pronunciar para alguém, mas no seu íntimo,
Você tem um juízo subjetivo, tá? Ou seja, eu julguei no meu eu aquela imagem que eu vi. Vamos lá, continuando, olha aí. Agora esse carinha aqui chamado Platão, que é Platos, né? De Platão ao classicismo, os filósofos tentaram fundamentar a objetividade da arte e da beleza. Para Platão, por exemplo, a beleza é a única ideia que resplandece no mundo. Então tá aí a beleza, tá? Ele critica bem a questão da arte. Porque para ele tem que ser algo racional, não sendo dos sentidos, tá? Os sentidos enganam para ele. Ele via a beleza como uma manifestação do mundo das ideias, sendo a beleza em si algo perfeito e eterno. E isso é beleza, tá? Se vocês analisarem, ele critica a questão da arte. O classicismo vai ainda mais longe, pois deduz regras para o fazer artístico com base no belo ideal. É o objeto que passa a ter qualidades que o tornam mais ou menos agradável, independente do sujeito que as percebe. Isso é no classicismo, tá? Olha só, essa outra maneira de se pensar a beleza. Por exemplo, essa estátua aqui. Todos veem, né? Todos veem. Nós falamos agora há pouco que era subjetivo. Vocês podem achar bonita, outro pode achar feio. Só que no classicismo lá, o objeto, independente do sujeito, tem que ser belo, tá? É belo por si só, olha só. Ou seja, de certa forma ele é coletivo, uma beleza coletiva, daquele grupo que está ali em torno. Continuando, vamos lá. Lá no século, eu estou fazendo só um papel histórico, tá? Uma explanada sobre a questão da estética e os seus conceitos. No século XVII ao XVIII, do outro lado da polêmica filosófica, os filósofos chamados empiristas, tá? Vocês viram lá na primeira unidade. Empirismo na prática, na experiência, etc. Locke e David Hume relativizaram a beleza. O que é relativizar? Olha, essa palavra aí já coloca no seu vocabulário, entendeu? Eles relativizaram, ou seja, subjetivaram a beleza. Então, em vez de a imagem ser bela para todos, ela vai ser bela para um e para outro. Para outros não vai ser. Ou seja, ela é subjetiva. Eu vou ver se ela é bela e vocês também vão ver, cada um de vocês. Quer ver? Vocês podem pegar daqui a pouco, ou depois da aula, pegar um tempinho. Pega uma imagem que tem na escola sobre artes, tá? Algo assim, que chama a atenção. Junte as pessoas e pergunte o que ela acha da imagem. Ela vai dizer, vai ser... Alguns vão concordar, mas outros vão achar algo distinto. Então, nessas perspectivas, tá? Os empiristas, ou seja, pela experiência de que já viram, eles relativizam, ou seja, subjetivou, juntou, cada um tem uma ideia sobre tal. E sobre a beleza, nesse caso. Continuando, olha lá. Uma vez que ela não é uma qualidade das coisas, mas somente o sentimento na mente. Então tá aí. Por falar que a beleza é um sentimento na minha cabeça, na sua, na menina ali, na outra aluna, no outro aluno, é um sentimento. Então eles falam, se é sentimento, cada um tem um seu. Então ele vai achar feio ou bonito, cada um distintamente do outro. Vamos lá, continuando, olha aí. O julgamento de beleza depende tão somente, né, da presença da ausência de prazer em nossas mentes. Todos os julgamentos de beleza são verdadeiros, tá? Todos. Todos os gostos são igualmente válidos. Aqui não tem discriminação não, tá? Então, são distintos, claro, mas são válidos. Aquilo que depende do gosto, da opinião pessoal, não pode ser discutido racionalmente, porque senão vira discriminação, tá? O belo, portanto, não está mais no objeto, mas nas condições de percepção do sujeito. Então tá aí, gente. Olha só como eles foram espertos. Para não gerar preconceitos, né, e discriminação, eles vão dizer, se fulano e ciclano, a forma de falar grotescamente, sabe que aquela imagem, aquela arte é bela ou bonita, aquela pessoa, o rapaz ou a menina, vamos trazer para esse lado também, são válidos, tá?
Não tem como dizer, você está errado, eu estou certo. Como? É complicado fazer isso, né? Pode até chegar num debate e até discutir. Continuando, vamos lá. Então, assim, agora no século seguinte, gente, depois dos empiristas lá, aí vem um chamado Immanuel Kant, esse carinha aqui no desenho. Na tentativa de superar a dualidade subjetiva, debruça-se sobre os julgamentos estéticos e não sobre a experiência estética. Afirma que o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não possa justificá-lo intelectualmente. Então tá aí. Kant vai trazer para o lado, vem aqui comigo. O Kant vai trazer para o nosso meio que o belo depende do meu subjetivo, do meu sentimento por aquilo. E eu não posso discutir intelectualmente, ou seja, racionalmente, porque você vai pensar distintamente de mim. Olha que interessante. Por isso que não se fala o belo e o feio, é questão de gosto. Tem aquela frase bem grossa ali que eu coloquei. Continuando ela lá. Só para entender, o objeto belo é uma ocasião de prazer. Isso aqui no sentimento, tá? Cuja causa reside no sujeito. Então cada um tem o seu, questão de gosto. Agora tem outro cara chamado Hegel. Ele introduz o conceito de história ao estudo do belo. E a partir do século XIX, a beleza muda de face e de aspecto através dos tempos. Essa mudança, que é o devir, é uma mudança grega, depende mais da cultura, da visão de mundo vigente do que de uma exigência interna do belo. Então tá aí. O Hegel já vai mudar essa perspectiva de pensar. Ele vai dizer, olha, a filosofia estética, a beleza, ela não está a questionamento do sujeito, mas da cultura. Olha que legal. Um exemplo, vamos lá trazer aí alguns. Imagina-se que você está aí na sua comunidade indígena, fizeram várias fantasias para fazer aquele ritual sagrado que vocês fazem. Algumas pessoas vão lá assistir, até entre vocês. Olha, eu fiz o meu cocá, aquele, salvo engano esse nome. E você fez outra, aí eles discutem às vezes, o meu tá mais bonito, o meu tá mais belo. A dança, você dançou mais do que o outro dançou assim, você não dançou. Ou seja, todo aquele ritual é cultural, gente, é uma beleza extrema para vocês. Os quilombolas estão lá, vão fazer toda aquela festa e comemorar o período que eles têm, o dia cultural que eles têm para eles. As vestimentas, os enfeites, a música influencia, tudo isso na questão estética. Isso é cultural para Hegel, vai dizer, olha, a estética, a beleza está aí. A comunidade indígena poderá dizer, olha, a nossa está mais bonita, de vocês não. Poderá ter isso, tá? Os pomeranos, vamos trazer aqui, vou dar um exemplo de cada, tá? A dança deles trouxeram lá do sul, E para Rondônia fez aquela mistura de norte com sul, norte-sul. Gente, isso é cultural, é histórico, É um favorecimento da estética, muito bonito. Os ribeirinhos têm lá os festejos, comuns, eles fazem, os rurais também. Então, e a forma como eles enfeitam as barracas, as igrejas e outros monumentos, a dança, o folclore, tudo isso, para Hegel, é uma filosofia estética de cultura, que é conforme aquela região, aquelas pessoas dali daquele momento. E isso eu trago de geração em geração, é histórico, tá? Isso é um pensamento, resumidamente, tá? Se fácil entender para vocês, que o Hegel vai trazer. Trazendo para o lado da história. Voltando lá, olha aí. Então, assim, o feio, gente, nós falamos mais do belo, A questão do feio está implícita na problemática do belo. Então, sim, por isso que é junto, gente, o belo e o feio. Caminham junto. Eu posso ser belo e ter uma atitude feia. Um exemplo, tá? O feio não pode ser objeto da arte, É possível distinguir dois modos de representação do feio. Do assunto feio, banido do território artístico até o século XIX. Eles não queriam colocar. A arte rompe com a idade, com a ideia de que ser cópia de real para ser considerada criação autônoma, com a função de revelar as possibilidades do real. Ou seja, o idealismo, olha aqui. Então, poderia ser considerado para alguns feio, mas eu queria idealizar aquilo e fazer melhor.
certo? Forma de representação feia. Trata-se de se perceber que o problema do belo e do feio foi deslocado do assunto para o modo de representação. Se houver obra feia, não haverá obra de arte. Então há um questionamento, né, da questão do feio para o belo. Então o feio eles não deve, né, ser discriminados, né, no âmbito da questão do estudo da filosofia estética. Ele deve ser analisado, tá, com todo respeito. Aquilo não só o que nos agrada, né, mas aquilo, ele tem algumas características e, ao meu ver, pessoalmente, o belo e o feio eles caminham juntos, tá? Pode pesquisar sobre isso. Depois me fala se eu estou errado. Vamos lá, continuando. Atitude estética, né? Como ter diante de uma arte, muitas pessoas passam, né, vocês já viram lá em artes, passa por algo que foi feito com maestria e não percebe. Não a percebe, passa direto e etc. Apreciar as qualidades estéticas de uma obra de arte é bem diferente de notar suas propriedades, tá? A experiência estética é gratuita, ó. Presta atenção, gente. Ninguém paga por ela. É desinteressada, tá? Não tem nada de influência. Não visa interesse prático ou imediato. Então tá aí. A experiência estética é isso. Ela também não visa o conhecimento lógico, medido em termos de verdade. Não tem como alvo a ação imediata. Não pode ser julgada em termos de utilidade para um determinado fim. A atitude estética também pode ser contemplativa. Então tá aí. Não sei se vocês já viram uma passagem na Bíblia lá sobre o amor de Paulo, de Tarso. O amor é desinteresseiro. O amor não julga, o amor não falha, não mata. Então o amor, assim como um amor desinteressado, ou seja, ele não tem lado para correr para poder angariar uma atitude. E a contemplação, a experiência estética, ela é assim. Olha só a minha analogia, vamos ver se está certo, analise bem. É uma inocência, olha só que legal. A atitude estética, ela é literalmente inocente, ou seja, ela não visa tipo de interesse, ela não visa ganho, ela não visa lucro, ela não visa beleza, mas é uma análise gratuita, né? Naquela perspectiva. Vamos lá, continuando. Essa é a forma como devemos ver a estética. Agora a recepção estética. A experiência estética é a experiência da presença tanto do objeto estético como do sujeito que o percebe, tá? Então, assim, a experiência estética é a experiência dessa presença do eu ali com o objeto. É como se você emanasse um sinal e ele também, né? Aquela beleza. A obra de arte pede uma recepção justa, que se abra para ela e, ao mesmo tempo, não lhe imponha normas externas. Essa recepção tem por finalidade desvelamento do objeto por meio de um sentimento que acolhe e é solitário, né? Solidário. A obra de arte espera que aquele que aprecia jogue seu jogo entre o seu mundo, de acordo com as regras ditadas pela própria obra, para que seus múltiplos sentidos possam aparecer. Gente, olha só, viu quão complexo é você estar de frente de uma obra de arte, de uma estética? Não é só a aparência, achei bonito, achei feio. A pessoa, ou um homem ou mulher, uma criança, etc., uma paisagem, olha só. Não, quão complexa ela é, gente. A maneira como você contempla uma estética, né, uma beleza. Agora lá voltando, olha só, voltando para a sua esta classe. Né? Vem aqui comigo, voltando para cá. O seu esta classe lá, você vai fazer um replantio, certo? Reflorestar é uma prática, uma ação, tá? Protagonista. Deixa o seu esteticamente bonito, tá? Tenta lá ter a criatividade. Olha, eu vou botar uma terrinha ali, vou enfeitar ali, vou plantar aqui em forma de coração e etc. Esteticamente, para ficar bem legal, ok? Continuando, vamos lá. Agora, a compreensão pelos sentidos é um outro ponto. A arte desafia nosso intelecto tanto quanto as nossas capacidades perceptivas
e emocionais. Olha só que interessante. Quando nos expomos a uma obra de arte de peito aberto, sem preconceito e sem impor limites, a experiência, todo o nosso ser, tudo que somos, pensamos e sentimos, se faz presente e contribui para o surgimento de um sentido no sensível. Então, a compreensão pelos sentidos, em outras palavras, gente, vem aqui comigo. A compreensão pelos sentidos, em outras palavras, é você se entregar àquela obra de arte. Você contempla, nossa, ela emitiu um sinal, você percebeu pelos sentidos, aí você vai se entregar a ela no sentido de perceptivo, de contemplação. Isso é maravilhoso, tá? Continuando, olha lá. Logo, olha só. Logo, voltando, vamos lá para a tela. Cada experiência, de certa forma, ela educa o nosso gosto, gente. Olha, cada experiência ela é uma educação. Olha, torna a nossa sensibilidade mais aguda, nos enriquece emocionalmente, intelectualmente, por meio do prazer e da compreensão que essa experiência nos proporciona. Então, vamos nos educar. Então aí, galera, é a nossa referência que usamos. E obrigado por ficar comigo até aqui nessa aula, tá? Vamos, não sair, não temos mais. Até logo. Tchau, tchau.